Fala, Irmandade, tudo bem? Fazendo uma nova playlist falando sobre PA e PG, vamos começar nessa primeira videoaula falando sobre progressão aritmética, popularmente conhecida como PA. Nessa primeira aula nós vamos falar sobre a definição, o termo geral e dar aqueles exemplos camaradas para você se dar bem, fazer chover e tirar 10 na sua prova, que é isso que você quer, né, Irmandade? Vamos à aula então? Olha só, galera, o que nós podemos falar então da progressão aritmética? Vamos começar falando da definição e dos elementos da progressão aritmética. Então, a definição, ela é uma sequência matemática formada pela soma de um mesmo número chamado razão. Exemplos aqui, galera. Letra A, eu tenho a PA 5, 8, 11, 14 e reticências, quer dizer que não tem fim, né? Então, olha só, eu sempre estou somando para escrever essa sequência numérica, eu sempre estou somando 3, tá bom? Então, ele vai somando de 3 em 3. Então, olha só essa razão dessa letra A. A razão vale 3 porque a razão é o número que eu estou somando, tá bom? Em relação aos elementos, tá? O A, eu chamo A de termo, tá, Irmandade? Então, A nada mais é o termo, tá? Então, o primeiro termo vai ser o A1, o segundo termo, que aqui no caso é o 8, vai ser o A2, o terceiro termo, o A3, o quarto termo será o A4 e assim por diante, tá bom? O que eu posso falar sobre essa PA, né? Essa é uma PA crescente, porque os valores estão aumentando, tá? E ela é uma PA chamada infinita, tá, Irmandade? Por que ela é chamada de PA infinita? Porque tem as reticências aqui que indica que ela não tem fim, tá bom? Então, razão é o número que eu estou somando aqui, ó, vou somando de 3 em 3 e vou escrevendo a minha sequência, que é a progressão aritmética. A quer dizer termo, então o primeiro termo é o A1, o segundo termo, o 8, é o A2, o terceiro termo é o 11, é o A3, o quarto termo, o A4, né, que é o 14 e assim por diante. Letra B, eu tenho a PA 30, 20 e 10. O que está acontecendo aqui, galera? Está diminuindo 10. Isso significa que a minha razão é negativa, tá? Então eu estou diminuindo, então a razão vai ser menos 10, tá? Essa é uma PA chamada decrescente, porque ela está diminuindo os valores dela, tá bom? E além disso, Irmandade, essa PA é chamada de PA finita, é uma progressão aritmética finita, não tem reticências depois do 10 aqui, quer dizer que ela acaba no 10, né? Então, ela é uma PA finita, tá bom? E por fim, a letra C, a PA 777. Aqui está sendo somado o zero, galera. Se está sendo somado o zero, a razão é zero. Isso fica 777. Ela dita uma PA constante, porque ela não decresce nem cresce, né? Então ela é constante e como eu tenho a reticências, quer dizer que não tem fim. Então ela é uma PA dita infinita. Olha que fácil, Irmandade. Vai gabaritar na sua prova, né? Continuando agora, nós vamos falar sobre a fórmula do termo geral, tá? Digamos lá, galera, um exemplinho aqui, ó, não que eu vou resolver, mas só para você entender, eu tenho a PA 2, 8, 14 e assim por diante, né? E eu quero saber quem vai ser o centésimo termo, né? Aqui no caso eu vou somando de 6 em 6, né? Se querer ir somando de 6 em 6 até chegar no centésimo termo, cara, você vai demorar 2 anos, Irmandade, para chegar no centésimo termo. Não precisa fazer isso, tá? Basta você usar a fórmula do termo geral. AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão, tá bom? O que é o AN? AN é o termo procurado. No caso aqui eu perguntei o centésimo, né? O A1 é o primeiro termo. No caso aqui seria 2. N é o número de termos, né? Então 100 termos. E a razão é o número que está somando, no caso aqui seria 6, tá? Não vou resolver essa, porque no próximo slide nós temos aquele exemplo camarada, hein? Vamos lá, galera, não vai perder o foco, vamos lá. Exemplo número 1, para você se dar bem e gabaritar na sua prova. Então, da fórmula, galera, eu vou precisar do AN, do A1, do N e vou precisar da razão, tá bom?
Então, esse daqui são os dados que eu preciso, porque eu tenho a fórmula AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão, né? AN é o termo procurado, então ele quer saber o sétimo termo. Então, o AN nada mais é do que o A7, que é o sétimo termo, tá bom? O A1 é o primeiro termo, é o termo que aparece aqui, né? O A1, no caso, é 5, tá? N, galera, N é o número de termo. Como diria o português, ora pois. Se eu quero o sétimo termo, quantos termos eu estou trabalhando? Com 7, professor. Se eu quisesse o centésimo termo, com 100 termos, tá bom? Então, o N é o número de termos. E o R é a razão. Razão é o número que está sendo somado para escrever essa sequência numérica, tá? Digamos que você olhou lá, não consigo ver que número que está somando. Você pode escrever que a razão, tá, Irmandade? Ele é o termo menos o anterior a ele. Então, eu posso escrever que a razão é o A2, que é 11, menos o A1, que é 5. Então, a razão é 6, tá? Da mesma maneira, eu poderia escrever que a razão é o A3 menos o A2, que a razão é o A4 menos o A3. Sempre o termo menos o anterior a ele. O terceiro termo menos o segundo, ou o quarto menos o terceiro, né? Se você usar qualquer uma dessas maneiras, você consegue achar e descobrir quanto vale a razão, tá? E no nosso caso aqui vai de 6 em 6. Fazendo o cálculo agora, que é o sétimo termo dessa PA. A7 é igual a A1, que é 5, mais N menos 1. O N é 7. 7 menos 1, vezes a razão, que é 6. A7 é igual a 5, mais 7 menos 1, 6, né? Vezes 6. Primeiro resolve o parênteses, porque o parênteses tem prioridade nos cálculos, tá, galera? Então, eu tenho que o A7 vai ser... primeiro a multiplicação, né? 5, 6 vezes 6, 36. Então, o sétimo termo será 41, né? Ah, professor, mas o sétimo eu conseguiria fazer, né? Tudo bem, você conseguiria, mas se eu pedisse o termo de número 70, né? Aí você ia suar a camisa, né? Então, teria que usar a fórmula que vai facilitar a sua vida, tá bom? Mais um exemplo 2 para você se dar bem na sua prova. Vamos lá, galera? Exemplo número 2. Calcule o 25º termo da PA 1900-800. Né? Então, eu preciso do AN, do A1, do N e preciso da razão. Né? Isso aí, galera. Ó, preciso desses termos. Né? Porque na minha fórmula, AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão, tá bom? Se ele quer o 25º termo, ele quer o A25, né? O termo de número 25. A quer dizer termo, lembra, né, galera? Quem é o A1? O A1 é o primeiro termo, 1000, né? Como diz o gaúcho. N é o número de termos. Se ele quer o 25º termo, ora pois, eu tenho 25 termos, o N vale 25. Ah, eu quero o 25º termo. Eu estou trabalhando com 25 termos, tá? E a razão? A razão é o número que está somando, no nosso caso está diminuindo aqui, né? Se eu não souber quanto que é a razão, você faz lá. A razão é o A2 menos o anterior a ele, que é o A1. A razão será 900 menos 1000. Portanto, a razão será menos 100. Tá bom? Então, aqui está diminuindo 100. Então, a razão vale menos 100. Fazendo o cálculo agora, Irmandade, AN é o 25º termo, A25. É o A1, que vale 1000. Mais N, que é 25. Menos 1, vezes a razão, que é menos 100. Portanto, galera, eu tenho que A25 será 1000, mais 25 tirar 1 é 24, né? Primeiro fazer o parênteses, tá, Irmandade? Menos 100. Agora, primeiro eu faço a multiplicação antes de fazer a soma, né? Então, o A25
vai ser 1000. Mais com menos. Opa, o professor errou um pouquinho aqui, galera. Ó, mais com menos é menos, né? Primeiro eu devo fazer a multiplicação, tá? Então, mais com menos fica menos. 24 vezes 100 menos 2.400. 1000 menos 2.400. O A25 será 1.400. Beleza, Irmandade? Então, tem mais exercícios de progressão aritmética e mais conteúdo de progressão aritmética nas próximas videoaulas. Fique ligado. Se você gostou dessa aula, dá um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal. Aquele abraço, meu povo! Tchau, tchau!